que sabemos sobre a Terra e as criaturas que já caminharam por este planeta é apenas a ponta do iceberg. Nossa história está repleta de mistérios não resolvidos, e mesmo com todos os avanços tecnológicos e científicos, há coisas que permanecem fora do nosso alcance. Uma dessas grandes incógnitas é a extinção. Consideramos muitas espécies extintas, nos baseando em registros, fósseis e em nossa limitada exploração dos habitats do mundo. Mas e se essas criaturas, que acreditávamos ter desaparecido, ainda estivessem por aí, nas profundezas dos oceanos ou escondidas em florestas remotas? Hoje, no canal Descubra Mais, vamos explorar 6 criaturas pré-históricas que, segundo algumas teorias, podem ainda existir em regiões inóspitas e inexploradas. Relatos e lendas nos indicam que a natureza pode ser muito mais misteriosa do que imaginamos. Então prepare-se, porque vamos nos aventurar em um território onde o desconhecido domina. Fique até o final do vídeo e descubra dentre essas 6 criaturas pré-históricas qual é a mais perigosa e que ainda pode existir no planeta nos dias de hoje. Estes são as 6 criaturas pré-históricas que ainda podem existir. Em 7º lugar, Moa, o pássaro gigante. Moa, um pássaro gigante que habitava a Nova Zelândia e que se acreditava extinto há cerca de 500 anos. Esses pássaros eram enormes, com algumas espécies atingindo até 3,6 metros de altura e pesando até 250 quilos. O moa, que não podia voar, era um herbívoro que se alimentava de folhas, sementes e frutos, desempenhando um papel crucial no ecossistema da Nova Zelândia. A extinção do moa é geralmente atribuída à caça pelos humanos que colonizaram a região, bem como à destruição de seu habitat. No entanto, há relatos curiosos de avistamentos de aves grandes na Nova Zelândia que continuam a surgir, mesmo nos dias de hoje. Moradores afirmam ter visto essas criaturas em florestas densas, deixando pegadas imensas e um som característico de seus passos. A ciência reconhece que a extinção do moa é relativamente recente, o que levanta a hipótese de que grupos pequenos de moas possam ter sobrevivido em áreas remotas e de difícil acesso da Nova Zelândia. O isolamento geográfico da ilha também é um fator que poderia ter contribuído para a sobrevivência de espécies antigas que de outra forma teriam desaparecido. As florestas densas da Nova Zelândia ainda guardam muitos mistérios. Com um ecossistema único, é possível que espécies desconhecidas, talvez até mesmo descendentes diretos do moa, possam ter encontrado refúgios seguros longe do contato humano. Os relatos de avistamentos persistem, e com a exploração crescente das florestas, a expectativa de redescobrir essa magnífica criatura continua viva. Em 5º lugar, Congamato, o dragão da África. Em terras longínquas da África, especificamente nas regiões remotas de Zâmbia, Congo e Angola, uma lenda persiste sobre uma criatura voadora conhecida como Congamato. Descrita como um pterossauro, este réptil voador que viveu durante a era dos dinossauros é frequentemente retratado com uma aparência assustadora, com um corpo grande, asas imensas e um bico afiado, pronto para atacar. Relatos de avistamentos do Congamato têm sido documentados desde os tempos coloniais, quando exploradores europeus ouviram histórias de nativos sobre uma criatura que poderia voar e atacar barcos, causando pânico nas comunidades locais. Algumas descrições incluem detalhes como pele escamosa e olhos brilhantes, o que reforça a ideia de que essa criatura é uma reminiscência de um tempo muito mais antigo. Muitos cientistas descartam esses relatos como lendas ou má interpretação de aves conhecidas, mas as histórias persistem, especialmente em regiões onde a natureza ainda é um mistério. As vastas florestas tropicais da África, com suas copas densas e solo pouco explorado, são um cenário perfeito para esconder criaturas que podem ter sobrevivido à extinção. Além dos avistamentos, existem também histórias de encontros que foram documentados por naturalistas e exploradores. Algumas expedições em áreas remotas tentaram coletar evidências do Congamato, mas até agora não foram encontradas provas concretas que confirmem a existência dessa criatura. No entanto, a persistência dos relatos e a crença cultural nas comunidades locais não podem ser ignoradas. A possibilidade de que um pterossauro ou um descendente direto esteja escondido nas florestas da África nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre a fauna de nosso planeta. O que será que se esconde nas áreas mais inexploradas da Terra? O Congamato representa um desafio para a ciência moderna, que muitas vezes se recusa a considerar a existência de seres que desafiam as convenções sobre a evolução. Em 4º lugar, Sarcosuchus, o crocodilo gigante. Voltando às criaturas terrestres, temos o Sarcosuchus,
um dos maiores crocodilos já conhecidos. Medindo até 12 metros de comprimento e pesando cerca de 8 toneladas, esse colosso reinava nos rios e pântanos há cerca de 110 milhões de anos. Seu nome, que significa crocodilo carnívoro, é um testemunho de sua natureza predatória e de sua habilidade em caçar presas de grande porte, incluindo dinossauros. Os fósseis do Sarcosuchus foram encontrados na África e na América do Sul, revelando que ele tinha uma cabeça enorme, com mandíbulas poderosas e dentes afiados, perfeitos para agarrar e arrastar suas presas para a água. Essa habilidade tornava-o um predador temido em seu habitat, e suas adaptações o diferenciavam dos crocodilos modernos. Mas e se o Sarcosuchus, ou uma criatura semelhante, ainda existisse hoje? Relatos de criaturas semelhantes a crocodilos gigantes têm surgido em regiões remotas da Amazônia e do Congo. Moradores locais falam de bichos preguiça e serpentes gigantes, que, segundo dizem, são muito maiores do que os crocodilos conhecidos. Algumas dessas histórias falam sobre encontros próximos e avistamentos de criaturas que medem mais de 5 metros de comprimento. A vasta e densa floresta amazônica, combinada com os extensos pântanos e lagos do Congo, oferece um ambiente propício para a sobrevivência de espécies que podem ter sido extintas em outros lugares. Além disso, a dificuldade de explorar completamente essas regiões torna a possibilidade de uma criatura como o Sarcosuchus ainda existir muito plausível. Essas áreas são quase inexploradas e muitas vezes consideradas sagradas por comunidades indígenas que habitam a região. O medo e o respeito que sentem por essas criaturas reforçam a ideia de que existem seres desconhecidos, vivendo em harmonia com o ambiente, longe dos olhos da sociedade moderna. A própria biologia dos crocodilos modernos, que pode ser vista como um remanescente de seus ancestrais pré-históricos, nos leva a acreditar que outras espécies semelhantes possam estar escondidas, aguardando o momento de descoberta. Em terceiro lugar, Selacanto, a prova viva da sobrevivência. Nossa próxima criatura é um verdadeiro exemplo de que a extinção nem sempre significa o fim. O selacanto é um peixe que se acreditava estar extinto há mais de 106 milhões de anos, até que em 1938 uma descoberta surpreendente chocou o mundo científico. Um espécime vivo foi encontrado na costa da África do Sul, provando que esse fóssil vivo havia sobrevivido durante todo esse tempo, escondido nas profundezas dos oceanos. O selacanto é um peixe primitivo, de corpo robusto e nadadeiras lobadas, que permitiriam movimentos flexíveis, quase como uma transição entre peixes e vertebrados terrestres. Esses peixes são extremamente raros e vivem em profundidades que variam de 150 a 700 metros, em cavernas submarinas ou nas fendas rochosas das costas africanas e indonésias. Desde a redescoberta do selacanto, outros exemplares foram encontrados, o que levou os cientistas a reavaliarem a ideia de extinção de outras espécies marinhas. Afinal, se uma criatura tão antiga quanto o selacanto sobreviveu por milhões de anos sem ser detectada, quem pode afirmar com certeza que outras espécies marinhas, que julgamos extintas, não estão por aí, escondidas nas profundezas inexploradas do oceano? O selacanto também levantou uma questão interessante sobre o conceito de fósseis vivos. Ao longo de milhões de anos, ele sofreu muito poucas mudanças evolutivas, adaptando-se perfeitamente ao seu ambiente. Isso abre a possibilidade de que outras criaturas antigas possam ter encontrado refúgios semelhantes, onde as pressões evolutivas são mínimas, e, portanto, conseguiram sobreviver por longos períodos sem modificações significativas. A descoberta do selacanto mostrou ao mundo que a ciência não tem todas as respostas e que os oceanos guardam segredos que nem imaginamos. Ele nos deu esperança de que outras criaturas antigas ainda possam estar vivendo pacificamente longe da curiosidade humana. Quem sabe o que mais pode estar escondido nas profundezas? Em segundo lugar, Plesiosauro, o guardião dos lagos. Agora deixamos os vastos oceanos e mergulhamos nos lagos profundos e misteriosos, onde histórias sobre uma criatura pré-histórica continuam a fascinar o mundo. O plesiosauro era um réptil marinho que viveu durante a era dos dinossauros. Com um corpo robusto, nadadeiras fortes e um longo pescoço, essa criatura dominava os mares há cerca de 200 milhões de anos. E surpreendentemente, alguns acreditam que ele pode ainda estar vivo nos dias de hoje. O caso mais famoso envolvendo um possível plesiosauro vivo é o do monstro do Lago Ness, na Escócia. Nessie, como é carinhosamente chamado, tem sido alvo de avistamentos desde o século VI. A
criatura é descrita como tendo um corpo longo, com uma série de corcovas que emergem das águas escuras do lago. No entanto, é no século XX que Nessie ganhou notoriedade mundial, especialmente após a famosa fotografia de 1934, que, embora desmascarada como fraude décadas depois, trouxe o mistério à tona. A questão do Lago Ness não é apenas uma questão de crença popular. Embora muitos cientistas tratem esses relatos com ceticismo, há algo inegável. O Lago Ness é um dos lagos mais profundos e misteriosos do mundo. Suas águas escuras e turvas, juntamente com sua profundidade de até 226 metros, criam um ambiente perfeito para esconder algo grande, especialmente porque as condições fazem com que seja difícil usar sonares e outras tecnologias de detecção. Além de Nessie, existem muitos outros relatos de criaturas semelhantes ao plesiosauro em lagos ao redor do mundo. No Lago Champlain, entre os Estados Unidos e o Canadá, há histórias de um monstro conhecido como Champ, descrito de forma muito semelhante ao monstro do Lago Ness. No Lago Okanagan, no Canadá, moradores falam sobre Ogopogo, outra criatura que se assemelha aos antigos répteis marinhos. Esses lagos profundos e isolados têm características comuns: águas escuras, grandes profundidades e poucas explorações científicas significativas. Isso significa que, se o plesiosauro ou uma espécie semelhante ainda existe, esses lagos seriam o refúgio ideal para sua sobrevivência, longe do alcance humano. E o que a ciência nos diz sobre a possibilidade de que um plesiosauro ou seus descendentes possam ter sobrevivido? O maior desafio para essa teoria é o fato de que muitos lagos, como o Lago Ness, foram formados após a última era do gelo, cerca de 10 mil anos atrás, muito tempo depois da extinção oficial do plesiosauro. No entanto, há teorias que sugerem que, assim como peixes e outras criaturas marinhas, os plesiosauros poderiam ter migrado para esses lagos através de canais subterrâneos ou de conexões marinhas, antes do fechamento das rotas oceânicas. E por último, e não menos importante, em primeiro lugar, Megalodon, o colosso das profundezas. Vamos começar com um dos maiores e mais temidos predadores que já habitaram os mares, o Megalodon. Este colossal tubarão que dominava os oceanos há milhões de anos, media até 18 metros de comprimento, com dentes gigantescos capazes de esmagar ossos e partir presas com uma força inacreditável. Suas mandíbulas eram tão poderosas que podiam fazer picadinho até das maiores baleias de sua época. Cientistas acreditam que o Megalodon foi extinto há cerca de 2,6 milhões de anos, durante o final do período Plioceno. Acredita-se que a redução das populações de grandes mamíferos marinhos, a competição por alimento e as mudanças climáticas tenham desempenhado um papel significativo em sua extinção. Mas, será que ele realmente desapareceu? Há quem acredite que o Megalodon ainda esteja vivo, escondido nas profundezas inexploradas dos oceanos. O oceano cobre cerca de 70% da superfície terrestre, e menos de 20% dessa imensidão foi verdadeiramente explorada. Lugares como a Fossa das Marianas, com suas profundidades de mais de 11 mil metros, são territórios quase inóspitos para a maioria das criaturas. Mas quem pode garantir que um predador tão adaptável como o Megalodon não tenha encontrado uma maneira de sobreviver nesses ambientes extremos? Relatos de avistamentos de tubarões gigantes continuam a surgir em várias partes do mundo. Um dos avistamentos mais famosos ocorreu em 1918, quando pescadores na costa da Austrália relataram ter visto um tubarão de proporções gigantescas que teria devorado seus equipamentos de pesca e arrancado pedaços inteiros de suas redes. O relato descreveu um tubarão tão grande que fez os maiores tubarões brancos parecerem anões. No entanto, nunca foi possível confirmar a veracidade desse encontro. Mais recentemente, na costa da Califórnia, em 2012, um sonar submarino captou o que parecia ser uma criatura imensa movendo-se a grandes profundidades. Cientistas ficaram intrigados com o tamanho e a velocidade da criatura, mas o registro foi breve demais para identificar o que realmente era. O Megalodon vive em nossa imaginação como o predador supremo, o rei das profundezas. Mesmo que a ciência afirme que ele está extinto, a vastidão inexplorada dos oceanos nos dá margem para sonhar com a possibilidade de sua existência. Será que algum dia um Megalodon emergirá das profundezas para nos lembrar que nem todas as criaturas do passado ficaram no passado? Enquanto
revisamos essas histórias, é importante refletir sobre o que elas significam para nós. O fato de que criaturas que acreditamos extintas possam ainda estar vivendo entre nós, nos leva a questionar nossa compreensão do mundo natural. O que sabemos sobre extinção é baseado em nossa capacidade de explorar e compreender o ambiente ao nosso redor. E ainda há tanto a descobrir. A natureza é cheia de surpresas, e as histórias de criaturas como o Megalodon, o plesiosauro, o selacanto, o Sarcosuchus, o Congamato e o Moa nos lembram que, mesmo em um mundo moderno, o desconhecido ainda pode habitar as sombras. Cada uma dessas criaturas representa um capítulo não escrito da história da vida na Terra, e enquanto houver áreas inexploradas, sempre haverá espaço para o mistério e a descoberta. Por fim, estas lendas e relatos sobre criaturas pré-históricas que ainda podem existir nos fazem valorizar a diversidade e a complexidade da vida em nosso planeta. Em um mundo repleto de incertezas, a busca pelo desconhecido é uma jornada que nunca deve cessar. No canal Descubra Mais, continuamos a investigar e explorar esses mistérios fascinantes. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós na busca por respostas sobre o que ainda pode estar escondido nas sombras do tempo. O mundo está cheio de segredos esperando para serem descobertos.